Olá, meu povo, a graça e a paz do Senhor é sobre todos. E aí eu te cumprimento com o Shalom, com a paz do Senhor. Vamos então para a nossa meditação. Eu espero que o seu dia tenha amanhecido muito bom. Espero que você tenha tido uma noite de um real descanso e que você esteja pronto para viver esse dia, rompendo com o Senhor, vivendo do jeito que a gente tem falado, dentro das dimensões que Ele nos qualifica. Hoje nós vamos meditar no texto que está no livro de Mateus, no livro de São Mateus, capítulo 26, versos 69 até os 74. Mateus 26, 69 a 74, que diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. E aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também és um deles, pois a tua fala te denuncia, te condena. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E aí, imediatamente, o galo cantou, conforme aquilo que o Senhor já tinha alertado a ele, já tinha avisado para ele que ia acontecer. Que ele ia negar e o galo ia cantar. Quando o galo cantou, aí é que Pedro vai lembrar. E aí diz o verso 75, que ele saiu dali e chorou amargamente, glória ao Senhor, que se arrependeu. Eu tenho uma pergunta para você. Você faria isso que Pedro fez? Na situação de Pedro, qual seria a sua reação? Você não sabe, eu sei que você não sabe. Mas é bom você pensar nisso. E aí eu tenho a pergunta mais importante. Você já negou o Senhor em alguma vez? Você já fez o que Pedro fez? Você negou ao Senhor em algum momento? Por que eu estou te fazendo essa pergunta e por que eu trouxe esse texto hoje? Porque são muitas e muitas vezes que o Senhor tem me dado esse texto para me dizer que eu ou neguei ou corro o risco de negá-lo. E negar o Senhor não é difícil. Nós precisamos ficar atentos, atentas, para não negá-lo. Para a gente entender bem isso e ver que isso não tem a ver só com Pedro, mas que tem a ver conosco. Sempre que o Senhor me dá esta passagem, eu falo, Senhor, de novo. E aí, quando o Senhor fala, eu já sei, eu falo, Senhor, se o Senhor disse, não tem jeito, vai acontecer, mas eu peço assim, encarecidamente. Abre os meus olhos, me fala do que se trata, não me deixe te negar. Eu quero te alegrar.
Então, você sabe que Pedro estava lá no pátio, onde é bem próximo à sala de audiência, onde acontecia, onde o julgamento do Senhor. Então, ele e João estavam ali próximos, enquanto os outros discípulos, eles fugiram. E aí Pedro está lá, meio que escondido, assim, não querendo que saibam quem ele realmente é. Porque passou pela cabeça de Pedro o seguinte: ali, aquelas pessoas que trabalham naquele ambiente não têm contato com a gente, nós não temos contato com eles, não tínhamos contatos diariamente, então eles não me conhecem. Mas ele não contava com que ali fosse ter uma criada, uma servente. E aí Pedro está lá, triste, né, pelo que aconteceu, o Senhor foi preso e ele está ali. E de repente vem uma criada, para surpresa dele, ele não contava com isso. Tudo que ele imaginou, Pedro não teve ideia de que isso pudesse acontecer. Vem uma criada e ela não fica quieta, não. Ela olhou para ele assim, porque nas periferias por onde Pedro andava, provavelmente essa criada morava. Então as coisas não eram bem como ele pensou. E aí ele se depara com alguém que já tinha visto ele. E a mulher vai e diz assim: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ou seja, a criada também estava do outro lado. E denunciando aqui o Pedro. Aí o que o Pedro fez diante de todos ali? Não sei o que diz. Triste, não, triste. Triste para ele, triste para nós, quando a gente nega o Senhor, triste. Aí Pedro, aquilo desconfortou ele, que ele saiu dali. Foi para o vestíbulo. E aí, quando ele pensou que o pior já tivesse acontecido, surge uma outra criada. Ele foi mudar de lugar, encontra outra servente em outro lugar. Uma pessoa de serviços gerais. Encontrou lá. E ela vira para ele e diz assim: ela diz aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. Essas criadas, essas mulheres, não tinham medo, não. Elas não eram pessoas como se pensa, que eram caladinhas, quietinhas. Não. Ou seja, Pedro não estava tendo lugar para ficar. As coisas estavam ficando difíceis para ele. Aí ele, de novo, ele negou com juramento. Eu juro que eu não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, pessoas que estavam ali, elas disseram para Pedro assim: você também é um deles, sim. Olha, a sua fala te denuncia, a sua fala te condena. Gente, até o que Pedro falava mostrava quem ele era. O tom da voz, o conteúdo que Pedro falava nas conversas ali era diferente. E eles então viram, não, ele só pode, ele é do grupo. Ele andou com ele. Esse jeito de falar é dele, é do Nazareno. E aí Pedro começou a praguejar. O que é praguejar?
é soltar praga, é amaldiçoar, difamar. O Pedro ficou irritado com aquele povo. Por que ele ficou irritado? Porque ele estava mentindo e isso estava dando um problema muito grande para ele. Pedro estava com desconforto insuportável naquele momento. E aí ele começou então a amaldiçoar, a difamar e a jurar, dizendo: eu juro que eu não conheço esse homem. Ele estava irritado, ele estava bravo. E aí o galo canta. Uma criada vê o Pedro no lugar, ele troca de lugar, outra criada vê o Pedro, aí o Pedro sai de lugar de novo, aí as pessoas que estavam ali já não eram mais criadas, mas pessoas que estavam conversando com ele, ouvindo o timbre da voz, o conteúdo da voz, chegam à conclusão que você é dele. E por fim, o galo é que foi que convenceu ele. Até o galo cantou, abriu o bico. E quando o galo cantou, o galo então era o sinal que o Senhor tinha dado, aí ele foi convencido de que ele negou, de que ele realmente conhecia. Vamos pensar no verbo conhecer um pouquinho? Eu sempre falo para você que conhecer é ter do lado de dentro, é comer. E é isso mesmo. A palavra conhecer dentro da Bíblia, seja no grego, seja no hebraico, conhecer alguém é se relacionar com essa pessoa no nível de maior intimidade possível. E Pedro estava negando que ele tinha tal conhecimento. Porque conhecer o mestre era ter o mestre do lado de dentro, ter os princípios dele, os ensinos dele, é agir como ele, é estar alinhado com ele, é parecer com ele. A relação de que fala o verbo conhecer é tão íntima que a Bíblia sempre se refere à relação sexual como conhecer. Adão conheceu Eva e Eva engravidou. Abraão conheceu Sara, Sara engravidou e assim foi. Então, conhecer o Senhor é exatamente ter o Senhor dentro de nós. É isso que estamos falando todos os dias. E se Ele está dentro de nós, nós temos todos os atributos que o Espírito dá. Nós temos a dimensão dele, dentro daquilo que o ser humano pode ser. Quando tem o Senhor, nós seremos. Nós temos os atributos, nós vivemos na dimensão daquele que está dentro de nós. Mas quando eu deixo de falar um conhecimento da Bíblia para alguém que está precisando de uma orientação ou para alguém que está agindo errado, eu estou negando. Eu estou negando o conhecimento que tenho, eu estou negando que conheço ele. Porque quando eu falo, eu tenho que soltar o conhecimento que está dentro de mim. As minhas emoções, o meu ar sai. E se ele está dentro de mim, vai sair o que vem dele para abençoar a quem ouve. Quando eu não perdoo, estou mostrando que não conheço ele, porque se eu conhecê-lo, se eu tivê-lo dentro, desculpa, gente, de onde eu inventei essa palavra, se eu tiver ele dentro de mim, eu estou plenamente capacitada a perdoar. Se eu deixo de atender uma necessidade de alguém, eu estou negando que o conheço. Podendo fazer, não faço, eu estou negando que o conheço.
Eu estou com atributos de outros cantos. Então não é difícil negar o Senhor. Mas não é impossível. Não é impossível, claro que não. Viver conhecendo o Senhor. Quem conhece o Senhor, conhece os princípios dele, conhece a palavra dele. E quando nós saímos da palavra, nós estamos mostrando que não conhecemos, nós estamos mostrando outras capacidades. Mas quando nós ajustamos a nossa vida à palavra, nós estamos mostrando que conhecemos a verdade, nós conhecemos Ele, nós conhecemos o verdadeiro, nós conhecemos o santo, nós conhecemos aquele que nos dá do seu fruto, dos seus atributos. Que nós realmente conheçamos o Senhor. E se em algum momento a gente deixa de manifestar esse conhecimento, que de imediato o Espírito Santo fale conosco, que nós sejamos convencidos, que a gente perceba, que a gente acerte de imediato, para a glória do Senhor, para a paz no nosso coração e para que a nossa vida continue equilibrada. Que o Senhor assim abençoe você. Pai querido, Pai amado, nós queremos realmente manifestar o conhecimento que temos, que dizemos que temos. Nós queremos realmente manifestar comportamentos, ensinos que estão alinhados com aquele que conhecemos. Nós queremos ter dentro de nós a verdade, porque se nós conhecemos o Senhor, a verdade está em nós. E mais uma vez nós dizemos, Pai, nós queremos viver nessa dimensão para a qual o Senhor nos qualificou para viver. Nós queremos que de nós flua a água viva, flua o amor, a humildade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, a paz, a mansidão daquele que vive dentro de nós. Que seja assim para a glória do Senhor. Pai, olhe para a oração dessa pessoa que está me ouvindo, Pai, em nome do Senhor. Que aquela oração que você está fazendo, que glorifica o nome do Senhor, que ela seja respondida, que a resposta chegue por esses dias. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então eu me despeço assim e até o próximo áudio, dentro da permissão do nosso Pai Eterno. Amém.